Olá, pessoal, está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, e o convidado de hoje tem 46 anos, não podia falar, mas eu vou falar, é concordiense, tem 2 filhas, é formado por Direito pela UNC, casado, né, não posso esquecer, senão depois puxa a orelha. Tô falando dele, Fernando Martini, ou Jackson Fernando Martini. Tudo bem? Muito prazer, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Chefe Sidney, o prazer é meu, muito obrigado por estar aqui contigo, né, nesta ocasião especial. Normalmente eu sou entrevistador, né, então... Olha mas só, eu gosto de ser entrevistado. Viu, eu consegui, olha só o que eu consegui, né, o Martini aí diariamente, né, Martini, nos estúdios da Rádio 96 e por trás dos bastidores, né? A gente vai falar muito aí sobre isso. E eu trouxe ele para ser entrevistado. Coisa muito boa. Prazer, muito obrigado por ter aceito o convite, Martini. Então, nessa nova plataforma que é a TV Concórdia, nesse programa que eu sabia que você tinha interesse em fazer, era um sonho seu e você sempre gostou de microfone também, Sim, além de culinária. Então é um prazer estar aqui. E para esse bate-papo, Martini, eu trouxe um Los Montes, um Pinot Noir chileno que eu sei que você gosta. Olha só, nós vamos degustar para esse bate-papo. Então, maravilha. assim, eu acho que 14 de álcool, vai sair bastante coisa. sai bastante coisa boa, né? Então, enquanto eu vou servindo, Martini, fala para nós, quem é Fernando Martini? Pois é, tu sabe que é Jackson Fernando Macciolo Martini. Olha, tem o Macciolo também que eu... Mas depois que eu entrei para a comunicação, para o rádio, ficou concretizado o Fernando Martini. Jackson, em algumas situações, né? Algumas chamadas de consultório, chamada de faculdade e tal. E aí ficou concretizado esse nome, Fernando Martini. Então, Martini, mas eu aprecio um vinho, sabe? O Martini gosta de vinho. Você sabe, a gente, aliás, quanto bate-papo nós já fizemos... em off, né? Eu vou dizer assim, quanto aprendizado em off tomando um vinho. Verdade. Sem estar sendo entrevista, mas vai ser a mesma coisa hoje. Que seja, né? Que seja natural, porque eu acho que esse é o objetivo. Mas então, eu tenho 46 anos e eu entrei no rádio meio que por acaso, lá com 14 anos. Olha só. Então, nós estamos falando de 30 e 20 e pouco só de rádio. Eu estou fazendo, agora em setembro, dia 2 de setembro, farei 30 anos de Rural 96. Olha só. E eu já tinha 1 ano e 6 meses numa outra emissora também antes. É uma vida, né? É, verdade. É uma vida. E parece que foi ontem. Então chega um momento que você já... é tarde para mudar e que você, por mais que se dedique para uma outra função, você não vai conseguir nessa vida se especializar tanto em outra situação que não é o que você fez até hoje, né? E gostando como você gosta, o meu mundo sempre foi o rádio. Então, a comunicação, na verdade, porque eu venho transformando, né? Vem mudando muito. Então, a comunicação, eu acho que vai ficar comigo. Mas o rádio é uma coisa que nunca saiu de moda, né, Martin? Nunca saiu de moda. Nunca sai. Se transforma. Se transforma. Se transforma e vem se transformando, e a rede social deu uma impulsionada, facilitou muita coisa para o rádio, né? E começou a valorizar também o trabalho do rádio, né? Porque você sabe que existe a questão da credibilidade, que acaba sendo mais valorizada por uma série de coisas, né? Nos últimos tempos. Então o rádio também está na rede social hoje. E você sabe que antes não tinha tanto acesso mostrando como funciona por trás lá dentro do estúdio, você transmitindo um programa, você lá falando, operando todo um maquinário ali na sua frente, vamos dizer assim, porque é bastante botão ali, né, para você. E hoje com as redes sociais vocês mostram mais isso, né, Martini? Acho que isso facilitou. No passado tem toda aquela história que a TV, quando veio a TV vai acabar o rádio. Você sabe da história, né? Sim. Todo mundo falava. Agora veio a TV, vai acabar o rádio. Porque além de você ouvir, você vai ver. E hoje a gente tem a prova de que o rádio, com uma boa câmera e um pouquinho de paciência, você tem uma TV. Você tem uma TV. Então o rádio... Agora, a TV não vai acabar. Pelo contrário, olha o que está acontecendo agora. Está popularizando. A TV Concórdia é uma prova, né?
existe a concessão para ter TV aberta e tal. A rádio precisa de concessão e que bom, se deixar à vontade vai virar a casa do Zé Mané, né? Aliás, já tem que melhorar um pouquinho essa questão de concessões e tal, endurecer um pouco. Eu sou favorável a endurecimento das concessões e também de regulamentar a rede social. Eu acho que tem que ter. Senão vai, aos poucos, vira vai a terra de ninguém. Né? Exatamente. Né? E você sabe que há um tempo atrás você ouvia muito... mas como você falou, quando surgia a TV, o rádio vai acabar. Quando começou o boom das redes sociais, agora o pessoal só quer rede social. E não foi isso, né? Foi um conjunto que fortaleceu todos os meios de comunicação ao mesmo tempo. Então, assim, o cliente, vamos lá, falando do rádio hoje. O cliente do rádio, ele tem um acréscimo que está na rede social, às vezes, também. Então, aparece ali também. Por outro lado, a gente tem cortes, às vezes, de alguns programas, e o Papo Arroba é um caso desse, que está ali, está disponível, atinge um outro público que começou a se interessar em ouvir o programa porque viu na rede social primeiro. Porque às vezes não está no horário que ele está ouvindo o rádio, né? Está no trabalho e tudo mais. Outra questão que eu acho bastante importante, Concórdia tem 4 emissoras classe A1, aliás, agora são 3, ninguém sabe, mas eu vou acabar contando aqui. São 3 emissoras A1 e uma classe especial que é um pouco acima, que saiu agora semana passada. Nem foi divulgado ainda, que é a 96. Ela é classe especial a partir de agora. Aí tem 3 rádios classe A1, tem uma rádio educativa, que é o NC, e tem a rádio comunitária. Então, Concórdia tem essas rádios e não tem mais espaço para outra concessão. Porém, ela já existia 3, 4 rádios lá atrás, quando a população era muito menor. Hoje a população cresceu um monte, né? Então, o número de pessoas aumentou com essas mesmas rádios. E você sabe que eu estava vendo há um tempo atrás, a 96 eu acho que vem desse berço, que é 96 Rural, desculpa, Rural, pelo que eu andei pesquisando, né, nas minhas... Que ela era uma rádio da Sadia. A Sadia 96, né? Também era. Também era Fundação Rádio Rural. Fundação Rádio Rural. Você vê que eu vi alguns vídeos antigos, né? De alguém falando, olha, pessoal, amanhã tal hora vai carregar... Era usado para esse fim, né? Porque não tinha muita comunicação fácil e o rádio era uma comunicação mais fácil de anunciar lá, que teria diretamente, imediato, que tal hora seria... E não era só aqui, não. Existia a rede, a Barriga Verde, em Videira, né? que é Band, também surgiu em função daí da Perdigão para ter essa mesma comunicação. E não era só comunicação de carregamento e tal. Era também uma comunicação social, divulgação do aniversário do colaborador, tinha uma integração. Aí, vamos voltar aqui para a Concórdia Sadia, tinha o time de futsal, de vôlei e tal. A rádio, que era da empresa, transmitia os jogos, era destaque nacional, tinha um show da casa. Era uma política social muito importante. De aproximar a população dos trabalhadores. Tudo mais. E a Sadia também tinha hotel, né? Tinha a companhia aérea, né? Tinha o moinho, o rádio, né? Tinha um pouco de tudo. O mercado, o Caetá hoje. Você vê que é muito... Tudo se girava em torno da comunicação como é hoje, né? Então, foi maneiras de aproximar todo mundo e todo mundo ficar sabendo de tudo. E ao mesmo tempo, né, Martim, a gente fala isso às vezes, hoje a comunicação ela é muito rápida, ela dissemina de acordo com o que as pessoas querem que chegue, né? Então, essa é uma questão. Ela é rápida, né? Hoje ela é rápida em todos os cantos do mundo, mas hoje existe a formação de notícias, né? A compilação de notícias. E também existe a formação de notícias por interesse, que daí são notícias que às vezes não existem. É só para chegar num determinado assunto. Então tem que tomar muito cuidado quando você recebe alguma coisa no seu celular, principalmente vídeos. É muito fácil para você manipular hoje, até copiar uma notícia e transformar ela. Então tem que tomar muito cuidado. Aí, se você está num site de uma rádio, de um site conhecido nacionalmente, ou de uma TV... Obviamente aí tem que ter a credibilidade, porque ela vai responder judicialmente. Se tiver algum erro, tem que corrigir imediatamente, tem que se retratar e tal.
Esse é o papel da comunicação, né? Mas são novos tempos. Pois é, até esses tempos, e falando em comunicação, eu vi alguns apresentadores aí de redes famosas, né? Tendo que se retratar. Exatamente. Coisa que não. Que bom, mas coisa que começou a acontecer não tem muito tempo, né? Mas antigamente você falava o que vinha antigamente eu digo, não muito longe. Mas tu falava o que vinha ali. É que às vezes também, por não ter rede social, às vezes, para tu conseguir de novo aquela gravação, tinha que fazer um pedido judicial e tal. Hoje, os veículos fazem questão de colocar e deixar na internet, disponível o seu produto. Então, se tiver qualquer coisinha, vai ser revisto, vai ser cobrado e vai chegar para a pessoa que não gostou disso ou que foi denegrida. No passado, os jornais eram assim, jornal impresso. Porque no rádio você dava notícia, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, ou me parece que falou, mas não tenho certeza. O jornal impresso não estava ali, está aqui, ó, está escrito aqui. Então era mais fácil, está aqui a prova do crime, se você não fez bem feito. Hoje não, hoje todos os veículos são monitorados, inclusive nós pagamos para ser monitorados para dar credibilidade na questão da veiculação comercial e também na questão de música, enfim. Então não tem hoje meio termo, ou você é certo ou você não é. Isso é muito importante. Acho que é um amadurecimento que vai acontecendo, né? E você acha que agora nos tempos, nesses que estão chegando agora, existe uma melhor agora, vamos dizer assim, que está tudo com os seus pontos, ou como o rádio era feito antes? Eu acho que ainda tem os dois lados, né? Dá uma saudade de um rádio antigo, mas quem vai regular isso não é nem a lei, não é nem o deputado, o senador, é o consumidor. O consumidor vai ter que dizer, eu não quero consumir notícia falsa. Vai chegar um momento que o consumidor vai dizer, peraí, só porque isso aqui me agrada, então eu vou proliferar e vou dizer que é verdade? Só porque vem de encontro ao que eu penso ou o que eu gostaria que fosse verdade? Eu nem vou falar de ideologia política, vou falar sobre time de futebol. Se é alguma coisa que é uma fake news do time rival, do meu, então eu vou espalhar. Tá, mas daí quando é com o meu, eu não quero que aconteça isso. Então, quando eu parar de consumir notícia falsa ou que me beneficia, eu vou dizer, não, está me beneficiando, mas não é isso que eu quero, porque amanhã é comigo. Então, quando o consumidor deixar de consumir isso, né, automaticamente vai desaparecer. É como a gente fala do vinho, né? Você pode estar tomando um vinho, por exemplo, igual esse e falar assim, esse vinho aqui é espetacular. E propagar isso. E quando você for realmente lá tomar, o cliente pega esse vinho e fala, mas o Martini lá falou que o vinho era bom. E não é tudo isso. Então tu acaba perdendo a credibilidade. É um bom exemplo, né? Porque o vinho é conforme o teu conhecimento, conforme o teu intelecto, conforme você vai evoluindo também como ser humano e vai prestando atenção e você vai selecionando. Não é assim? Sim. E na vida, com as notícias, também é assim. Né? Lá atrás, cara, eu fui um estudante que na 7ª, 8ª série, não me lembro direito, mas eu desfilei no 7 de setembro com uma faixa contra o FMI. Olha só. Mas eu nem sabia o que era o FMI. Hoje eu vejo as pessoas, às vezes, pois é. E aí? Elas estão sendo criadas para serem críticas ou elas estão sendo o modelo do sistema e que um dia elas vão achar que elas foram ridículas no passado e elas vão se voltar contra esse sistema e vão ser ao contrário. Então, de tempos em tempos, a sociedade dá uma guinada muito intensa. E dá água para o vinho, vamos dizer assim, né? Aqui. Entendeu? Por exemplo, vou entrar um pouquinho sem criar polêmica. Sim. Na época da faculdade, eu cursava Direito e me interessava muito pela política, né? No modelo que estava naquela época. E existia a CPI na época era a CPI do Mensalão. Não era a Lava Jato, a CPI do Mensalão. O que era? Era a compra de apoio, na época, do governo Lula, compra de apoio do Senado, então tinha valores por fora, para comprar apoio e votarem favoráveis aos projetos do governo. Eu acompanhei todas as audiências da CPI, porque era tarde, eu fazia faculdade de manhã, e eu queria fazer a minha tese em cima das CPIs. A produtividade, então eu acompanhei tudo.
tem coisa errada, não é possível. É para comprar apoio e tal, mas para mim isso não serve. Então, tudo que aparecia na televisão à noite, no Jornal Popular, que é o nacional, era crítica em cima da CPI do Mensalão. E aí quem era favorável, quem era, na época, defendia o governo, não assistia a Globo fazer uma apologia gigante contra os veículos de comunicação e tal, porque isso não... Mas eu assisti, o cara deu depoimento de tarde, como é que tu vai negar isso? É a verdade, a TV está expondo isso. Então, a esquerda era totalmente contra. Passaram-se, isso foi em 2004, nós estamos em 2025. 21 anos depois. Deu uma guinada geral, hoje é o contrário. Eu vejo o pessoal do governo hoje mostrando o Jornal Nacional, assistindo e dizendo. Por quê? Porque quem está apanhando hoje é o bolsonarismo. É isso aí. E daí? Né? Então é uma situação muito complexa, por isso que é importante estudar a história, o momento, interpretar e saber o que vai vir pela frente. Né? Porque nem naquela época estava errado, como hoje também não está na minha visão. E nem estava certo naquela época bater tanto, como hoje também não está. Mas pau que bate em Chico... Bate... Pelo menos para mim é assim, né? Mas isso tudo tem a ver com a mídia. Agora, a TV para mim não é culpada. Não, quem é culpado é quem está construindo essas narrativas. Exatamente. Né? Porque assim, ó, é um meio de comunicação, né, que a gente pode, como você disse, consumir ou não. Só que a grande maioria ainda consome, até está veiculando em todas as rádios agora, dizendo que uma pesquisa feita, acho que pela Caert, né, onde diz que 80%, se eu não estou errado no número, acredita ou no comunicador que está transmitindo as notícias. Claro. Né? Então, o quanto é importante quem está passando a notícia ter credibilidade no que ele está falando, né? Saber o que ele está falando, porque o que ele pronunciar ali, o que ele transmitir ali, é algo que vai ser replicado. Não, e a situação é a seguinte, ó, você pega... Por que isso acontece? Porque algumas pessoas entendem dessa forma. Vamos lá, o William Bonner. Vamos falar do William Bonner que todo mundo conhece, todo mundo sabe, então vamos puxar ele aqui. Lá em 2003, 2004, época do Mensalão, época da Lava Jato, era ele que dava a notícia. Ele falava que o Lula vai ser preso. Era ele. E quando ele foi... Entendeu? Era ele que dizia deu a notícia. Isso. Ele não estava dando um golpe, ele estava dando a notícia. Hoje, quando ele mostra a questão do Bolsonaro, quando ele mostra que o Bolsonaro pode ser preso, tornozeleiro e tal, ele é o mesmo cara que estava lá atrás dando notícia, entendeu? O que mudou? As notícias, o fato, o Brasil, o cenário, entendeu? O cenário e tal, mas o trabalho é o mesmo. Mas está sendo mais agressivo agora. Não vou entrar no mérito, eu acho que está sendo mais agressivo, sim. Está sendo mais. Aí entra uma questão que não podia. Tá, né? Você, como comunicador, você vai dar uma notícia lá, vamos dizer que você... Claro que hoje você tem o teu programa, você tem a tua opinião e tudo mais, que é interessante. Mas assim, você vai dar uma notícia do Grêmio. O Grêmio vai jogar contra o Internacional. Tu vai dar a notícia do jogo, o Grêmio ganha do Internacional. Teoricamente, você vai dar a notícia, deu 1-0 pro Inter. É isso aí. Curto e seco. E deu. Você não é obrigado a... Não, é o contrário. Se for 1-0 pro Inter, eu vou dar notícia e vou vai sorrir. Exatamente. Se for 1-0 pro Grêmio. Agora, no programa vai ter alguém que vai fazer o papel. Exatamente. É isso que tem que ter. Isso, que é as duas opiniões equilibradas. A rádio não tem opinião Inter ou Grêmio. Agora, ali no programa, cada um tem a sua. Exatamente, que é um programa de opinião. Exatamente. Aí que eu queria entrar. Porque assim, ó... E o Jornal Nacional não dá opinião. Não. O Jornal Nacional apura matérias. Exatamente. Agora, tem programas de televisões que dão opinião. Aí você tem que entender também. Você pega os comentaristas, por exemplo, da Jovem Pan. Eles estão ali para dar opinião, para fazer comentários. Eles não estão fazendo um jornalismo mostrando os dois lados. Ou estão, mas ali é um debate. É como as polêmicas dos humoristas, né? É muito difícil fazer Danilo humor Gentili. hoje, mas sempre foi, no passado também era. Danilo Gentili. Ele é um cara, eu gosto muito da opinião dele, porque ele faz um humor com opinião. Vamos lá. Mas ele brinca com... Léo Lins. Faz brincadeira. Só que é aquilo que ele falou. Ele deu uma entrevista que foi muito legal e outros humoristas fizeram também falando isso, que era a questão assim, eu tô fazendo um show, eu tô num palco, eu sou um personagem. Quando eu tô lá em cima. Eu não obriguei ninguém a vir aqui. Eu não obriguei ninguém a comprar o meu ingresso para vir assistir. Quem veio é porque sabe o que eu vou brincar e como é o meu humor.
Ah, mas é crime. Beleza, então peraí. Então o cara que mata lá, fazendo a cena da novela, também é um criminoso. Crime é você fazer piada com racismo, homofobia, aí crime, né? Agora, a questão política, do jeito que os nossos políticos estão, se alguém se ofende, é porque tem problema, vai se tratar. Olha como é que está a situação. No passado já existiam esses problemas. O Cacete e Planeta, quanta confusão a gente arrumou na época do Mensalão. Procure na rede social, você vai encontrar. Mas nunca foi trazido à tona dizendo vamos parar os caras lá, porque então, aí assim, que tá. Tem uma coisa muito certa hoje. As pessoas podem não gostar do humor com o seu político preferido, com o seu bandido preferido. Pode não gostar, não tem problema, não goste. Agora, tanto direita como esquerda defendem a liberdade de expressão. Ponto. Isso é algo que você não defende tem. O meu político favorito ou o meu, né, defende liberdade de expressão. Então, deixa o cara fazer comédia e piada. É como eu chegar aqui hoje, por exemplo, e falar assim, Martinho, nós vamos falar sobre tal assunto, mas você não pode falar tal coisa. Cara, como não? Você tem a tua opinião, eu tenho a minha. E cada um é vida que segue. Mas dá para respeitar. Existem mídias ou veículos de comunicação que têm essas restrições. E também você tem que respeitar, tranquilo. Claro. Embora hoje em dia elas perderam um pouco de espaço, elas estão abrindo novamente. O compromisso tem que ser com a verdade e com o conteúdo. Isso. Então, se eu vou dar notícia e eu não gosto, eu tenho que dar a notícia verídica. Ponto final. Eu não posso mudar uma vírgula porque a minha opinião não vai com aquilo. Isso eu sempre fui a favor, e eu acho que alguns meios de comunicação, como eu falo, eu gosto da tua maneira de fazer o papo arroba, né? Algumas pessoas não gostam. Existem. Mas assim, ó, mas é opinião. É opinião. Muitas não gostam, tá? É opinião. Muitas não gostam. Porém, as que não gostam, algumas não gostam porque não conhecem. Quando elas conhecem o sistema, a opinião dos participantes, o conceito, pessoa, o que eu penso, aí elas botam a mão na consciência e entendem como é que funciona. E também outros que gostam, mas não conhecem, quando conhecem pode dizer, não é tudo isso também. Mas faz parte. Se você não fizer algo diferente, você não vai aparecer. Tu tem que fazer algo diferente com sustentabilidade. O Papo Arroba tem 20... O pessoal estava comentando aqui fora do ar, o Thiaguinho agora há pouco. Sim. Aqui. Eu falei, eu sei que começou em março de 2008, porque era um espaço que não tinha valorização, faturamento comercial. E eu tinha essa ideia, então eu vou testar num horário que não vai comprometer. 17 anos aí. E tá aí, né? Tá aí o papo e tal. Já tá ficando de maior quase. Que era um quebra-galho e tal. E acabei ficando, porque depois eu assumi outras funções, mas é muito ligado assim, o programa com a minha pessoa. Então eu passei por momentos diferentes da situação econômica brasileira, política brasileira, estadual e municipal. E daí eu acho que às vezes tu tem que manter um vínculo com aquele cara que te valorizou durante todo esse tempo, entendeu? Com aquelas pessoas, com os entrevistados, com os patrocinadores que são inúmeros. E tu sabe que tudo precisa disso, né? Sim, a gente sabe segredo. que não Uma empresa tem... é um programa Exatamente. de 1h30, né? E já teve proposta para aumentar. Mas você vai se adaptando, né? Do que era para o que é hoje, cresceu mais do que deveria, talvez sim. Mas hoje você acha, Martino, que do tamanho que está hoje a tua programação, a tua audiência e tal, hoje você atinge um público gigantesco. Começa ali começa 1 da tarde, né? É um público que está ali, às vezes as pessoas esperam começar, né? Porque gostam de ouvir e tudo mais. Mas hoje, a tua opinião dentro do Papo Arroba, ela é você. Não é o que as pessoas querem ouvir. É isso que as pessoas têm que entender, né? Que é um programa de opinião. Papo Arroba. É um bate-papo que você tem a tua opinião, o Longini tem a opinião dele, a Simoninha tem a opinião dela, o Serginho tem a opinião dele, que muitas vezes talvez pode não conciliar as opiniões e vai... Isso é no esporte, é na questão do assunto do dia. A questão o fulano e tal foi agredido no show tal, o artista tal, tá errado, tá certo. Cada um tem uma opinião.
E a gente manifesta dentro do possível, né? Mas eu tenho, entre os meus defeitos, eu tenho um que eu não consigo... Eu consigo debochar às vezes, né? Normal. Mas eu não consigo falar uma coisa que eu não acredite. Não consigo. Tipo assim, esse vinho aqui e tal. Tá, então fala a tua opinião. Não, tu gostou do tá vinho? ótimo, né? Hã? Começa pela escolha. Começa pela escolha. Eu não consigo ser desonesto com a minha opinião. Então, às vezes, eu sei que tem 10 pessoas ouvindo, uma só vai concordar comigo. E aí eu tenho aquela de prever o futuro. Então, lá atrás eu arrumei um monte de confusão na época do Lula, entendeu? Uhum. Porque eu batia muito forte nisso aí. É inadmissível o que acontecia, eu batia e tal. E eu tinha uma pressão muito forte do governo municipal, das pessoas ligadas ao entendeu? Governo. Aí depois veio o bolsonarismo, e eu sempre fui muito crítico, mas isso lá em 2017, 2016. E aí então, tipo, hoje eu não preciso mais reafirmar o que eu falava lá atrás. As pessoas têm olhos. Sim. Entendeu? E aí na pandemia também eu fui muito chato, cobrava, brigava. Então hoje eu não preciso falar que eu estava... Entendeu? E aí hoje eu faço uma outra questão, eu já estou até me policiando para segurar um pouquinho, algumas questões polêmicas. Às vezes eu vejo que você dá uma segurada e fala, eu não vou nem falar sobre esse assunto. O tempo é o senhor de tudo. Sim. Né? E que bom se eu estiver errado. E aí às vezes a questão política é uma questão assim, as pessoas hoje... qualquer opinião, aquele tem preferência por aquele, eu tenho problema com aquele, aí esse tem interesse com aquilo, porque existem pessoas no meio que eu trabalho que têm realmente algum interesse, entendeu? Econômico, financeiro e tal. Eu não consigo ser assim, entendeu? Tá. O pau pega Hoje qual é a maior dificuldade do rádio? Hoje, no teu programa, hoje, vamos dizer, no Papo Arroba. Claro que você hoje não tem dirige um grupo, né? Hoje você dirige um grupo de comunicação. Mas hoje a maior dificuldade... Você encontra alguma dificuldade na hora de apresentar, na hora do que falar? É um negócio muito natural hoje, que assim, ó, a gente chega lá para fazer o papo, a gente chega... Tá? Um está de bom humor, um está de mau humor, um teve uma manhã excepcional, o outro não, o outro está com a cabeça em casa, o outro está... Mas a gente chega ali, abre o microfone, incorpora um negócio assim que vem e vai, e se eu pensar 2 vezes eu não falo, então eu não penso 2 vezes, na dúvida eu faço mesmo, eu falo Na mesmo, dúvida fale. Eu digo o que eu penso, eu não tenho vergonha, entendeu? E eu quero responder por isso se eu estiver errado. E já teve que se retratar algumas vezes? Nenhuma. Isso é um problema. Não tive nenhum processo. Não tivemos nenhuma causa perdida. Tivemos pedido de cópia de fita, que eu faço questão de mandar, sem pedir judicial. Está aqui, ó, mostra, está aqui. Então, assim, talvez isso é ruim. Poderia ter tido pelo menos 1, 2 processos em algumas situações para você ligar o alerta. Mas isso nunca aconteceu. Então isso é um bom sinal. É um bom sinal, mas não é, porque às vezes você acaba ofendendo as pessoas, às vezes tu faz uma brincadeira e tu acaba ofendendo alguém. Aquela pessoa se sentiu, tu faz uma piada, né? Tu faz uma piada, às vezes, ou tira do caso do corno, para alguém, cara, foi uma situação marcante, traumática. Ou a questão do esporte, tem gente que morre quando o time perde um título. Então tem esses momentos que ali, às vezes, você tem que... Mas tu não colocou aqui, mas você é gremista, não? Tem uma coisa que eu acho... que tem uma coisa bem importante. E os meus colegas lá sabem disso. Quando eu apanho, que eu recebo uma resposta e tal, eu fico satisfeito. Eu gosto. Porque não foi só você que falou, você respondeu. Se eu faço isso, se eu critico às vezes, por que é que os outros não podem me criticar, cara? Claro. Eu tô na chuva. Tem que se molhar. Entendeu? Então isso me dá um alento. Não, mas é assim... Agora, assim, uma coisa eu te falo. Fechou o microfone, acabou o programa, falei o que tinha que falar. Cara, se eu criticar a comida que tu fez no ar, eu falei, putz, aquela coisa foi vendida, uma ideia, e aí eu chego lá, tá lá aquela... né?
Aí, cara, mas aqui, eu vou te encontrar, cara. E tá tudo certo. Foi a comida que tava ruim. Sim. Você é uma E pessoa talvez foi maravilhosa. um momento, não é sempre. Pode acontecer. Critica alguém e tal. Cara, eu sei que você tem que dançar o beabá, eu sei que tu tem que lamber as botas do cara do sistema, entendeu? Senão tu tá ferrado, tu não vai fazer voto. Mas assim, tu como pessoa tá jogando o jogo. Não, tu como pessoa não tá jogando o jogo. Tu é uma pessoa. Agora, você, enquanto político, tem que jogar aquele jogo. Claro. Eu entendo isso. Tu tava recentemente, acho que não me lembro quanto tempo, tu tava nos Estados Unidos, né? Numa viagem, fez um vídeo sobre um vinho que nós já tomamos juntos, né? Que era um vinho branco, argentino, e que lá nos Estados Unidos ele estava sendo vendido a preço de ouro, né? Preço de ouro. Preço de ouro. E olha, inexplicável. Isso. E aí eu te mandei uma mensagem, inclusive eu falei assim, olha, vem aqui que aqui tu não paga em dólar, né? E tu vai pagar o valor em dólar lá. Tu me passou, acho que era 200 e poucos reais o preço, sendo que aqui vendia 60 pila. Menos? Menos até. Quando era promoção, saía 39, 40. É um vinho assim, tranquilo pro dia a dia. Sim, pro dia a dia excelente, que é o cordeiro, né? O lobo, que tá na moda aqui. Cordeiro, tá Pere de Lobo. Agora lá tava absurdo. Agora, você encontra nos Estados Unidos vinhos maravilhosos por $10. Olha só. R$55 e tal. Da Califórnia, vinhos. Agora, esse aqui tava numa desproporção gigantesca. E tu colocou sua opinião. Que eu tive que mostrar. Sim. Né? Tipo, né? Tudo muito caro nos Estados Unidos. Agora, vinho você consegue consumir vinho bom e barato lá. Sim. Tá? Tu sabe que eu tive uma entrevista agora recente com a Tainá Chiarelli e ela me disse que ela foi para a Suíça e lá o vinho era mais barato que a água. Então ela falou, você toma vinho e a água é muito mais caro que o próprio vinho que você está tomando. Agora, vamos lá. O vinho comprando no mercado, aliás, o mercado nos Estados Unidos não vende, né? Tem as lojas de vinho, que são muitas, né? Aí você consegue comprar. Se você for no restaurante, aí é totalmente diferente. Taxa de serviço e tal, aí não conta. Aí é uma situação diferente. Mas você consegue comprar vinhos lá, né, para levar para casa com um preço super acessível. É uma das poucas coisas, viu, que você consegue comprar lá com preço acessível. E você nota que isso tem a ver, algumas coisas, com a questão que eles administram o país. Tipo, é diferente a visão pro entretenimento, pro restaurante, pra cultura mesmo do país. Tipo. Os valores... A taxa de serviço, né? O serviço lá é muito mais caro e eu acho que aqui também está caminhando para isso, né? O imposto é menor, né? O americano consome muito vinho, o imposto é menor, eu acho que eles também são mais responsáveis no consumo do que nós, né? Sim. Talvez tenha menos problema social do que tem no Brasil, ainda nós estamos amadurecendo nesse ponto. Mas é muito diferente, agora também depende da região dos Estados Unidos, né? Nessa situação que você está retratando aqui, eu estava em Miami, que é... O ícone Miami é um negócio assim... Não é Estados Unidos. É outro mundo. É quase outro mundo. Tanto é que fala-se mais espanhol do que americano, do que inglês, e muitos cubanos, enfim, né? A América Central migrou para lá e tal. Agora, Nova York é uma outra realidade. E teve algum vinho que você tomou lá que você falou, cara, esse vinho aqui foi espetacular? Sim, mas eu sou péssimo eu sou péssimo de nomes e eu sou péssimo de marcar as palavras, mas o rótulo eu lembro. Né? Então aquele eu encontrei e tal, e um vinho super acessível, para mim é um nível acima, né? Mas vinho é gosto, né? Vinho é gosto, exatamente. Qual que é o melhor vinho? É o que você gosta. E você vai mudando ao longo do tempo, e né, hoje, chefe? o Fernando Martini, nessa data, ele tá com que vinho que ele mais gosta, assim, para consumir atualmente? Eu tive uma fase que eu estava muito apaixonado pelo argentino, né? Como todos nós. Tentei o chileno, mas não superou. Aí comecei a conhecer alguns da África do Sul, maravilhosos. África do Sul. Agora sim, sensacionais. Alguns americanos que têm essa cor assim, ó, são mais parecidos com esse mais aqui. rubi, assim. O italiano eu ainda não me acertei no italiano. Viu, mas eu tô tendo uma queda. Falando assim, parece que eu sou um... Não, mas você gosta. Não.
Você gosta. Daí eu tô com 46, né? Eu já tô nessa lida já faz um tempo. Eu tô tendo uma queda muito grande pelo francês. E eu vou te falar uma coisa, é um negócio de amadurecimento chegar nos vinhos franceses. Agora tu vai dizer, tu conhece? Não, eu tô num labirinto, tá? Tô num labirinto. Mas eu só percebi que tem um mundo para ser descoberto ali. Tem, nós já muito vamos, grande, nós já com muita vamos entrar, nós vamos entrar nesse assunto do vinho francês, do indiano, do África do Sul e do americano. Eu quero puxar esse assunto, mas antes a gente vai chamar um intervalinho, rapidinho, o papo tá excelente, mas a gente volta já, fica aí com os nossos recadinhos. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Sou fã de descontos, fã de selinhos eu sou. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos é fã do Caetá. Comprou, colou, trocou. Fã de selinhos e fã do Caetá eu sou. Tem promo no Caetá, encher a cartela eu vou. Fã de selinhos Caetá compra e ama economizar. Na Doces Rosito, você encontra delícias irresistíveis, itens para festas e presentes perfeitos para tornar cada momento único e inesquecível. Com uma ampla variedade de doces, decorações e presentes exclusivos, temos tudo para transformar sua festa em um evento memorável. Com estacionamento amplo, aqui você encontra tudo que precisa para celebrar, presentear e fazer qualquer ocasião ainda mais especial. Doces Rosito, sua loja de doces em Concórdia. Todos gostam de comer um gostoso e saudável pão de queijo. Mas como fazer a melhor escolha do pão de queijo? A Catarininho Pães de Queijo Especiais é uma empresa com sede em Timbó que produz o verdadeiro pão de queijo. Acreditamos que a alimentação deve ser gostosa e saudável. Somos comprometidos em oferecer um produto 100% natural e que gere bem-estar às pessoas. Com essa visão simples e compromisso verdadeiro, a Catarininho está construindo desde 2006 uma sólida reputação no mercado de pães de queijo. A Catarininho possui diversas opções de sabores de pães de queijo, do tradicional aos temperados e recheados, doces e salgados. Ótimas opções para o café da manhã, lanche da tarde e até para aquele almoço ou jantar. É prático e fácil de preparar. Para isso, buscamos ingredientes de qualidade, de produtos e marcas também comprometidas com a saúde e bem-estar das pessoas. Nossas receitas são isentas de aditivos artificiais, como conservantes, saborizantes e aromatizantes, resultando um pão de queijo natural e nutritivo. O processo de produção, congelamento e logística adequada garantem que o produto chegue ao consumidor com sabor e textura natural, resultando aquele pão de queijo delicioso com os melhores padrões de qualidade e satisfação dos consumidores. Faça a melhor escolha em qualidade e sabor. Escolha pães de queijo especiais da Catarininho. Catarininho, pães de queijo especiais. Voltando então aqui, pessoal, com Fernando Martini, o papo tá excelente. Martini, eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma questão minha também, que já faz um tempo que eu tenho essa dúvida. A gente vê, eu acompanho o Papo Arroba, tanto pelo rádio, às vezes pelas redes sociais. Obrigado. E a gente vê várias opiniões tuas políticas. Você tem interesse em algum momento chegar, sei lá, sair... Tu fala ingressar na política? É, algo nesse sentido? Tu sabe, Sidney, que eu não sei porquê, mas essa pergunta tem acontecido com frequência nos últimos tempos. É porque às vezes as pessoas acham que por você dar a sua opinião, as pessoas falam assim, tá dando opinião porque ele quer chegar lá. É, e talvez a opinião, né, que eu sempre tive e tal, manifestar, e também pelo vínculo. Eu acho que talvez seja até mais pelo vínculo, porque se o pessoal olhar ali a minha rede social, vai ver que eu apareço entrevistando muitos políticos. Sim. Deputado, senador, prefeitos regionais, enfim. E eu frequento
eventos também e locais com pessoas de todos os partidos. Então as pessoas sempre pensam, né, que pode ser, mas daí deu opinião. Pois Qual é o é, interesse? porque Muita gente do meu meio, do rádio ou da comunicação, da Concórdia e tal, se liga na questão política, faz o trabalho em cima e depois concorre. Sim. Eu não acho isso errado, tá? Mas não é o meu caso. Respondendo para ti, conheço todos os políticos, me dou bem com 99% deles, de todos os partidos, por mais que às vezes, mas tu tá andando com aquele cara e tal. Porque às vezes a tua opinião como cidadão, né? Eu não tenho um lado. Se você Sim. tem problema com ele, eu não tenho um lado. Então, assim, existe uma confiança nas pessoas. Eu tenho 46 anos, tu falou aí. Eu sou um dos poucos que tem pauta política e que não é filiado a nenhum partido. Olha só. Então, Eu não sou filiado a nenhum partido e mais, eu nunca fui filiado a nenhum partido. Eu nunca assinei uma ficha em partido. porque quando você olha as tuas opiniões, o pessoal fala assim, ele está criticando o partido A ou o partido B. Na verdade, a tua opinião é mais como cidadão mesmo, né? Por indignação, eu acompanhei, você trouxe, e o que eu falo sempre, o Martini, eu acompanho o trabalho, essa transparência por isso. Teve a época da passagem de ônibus, que deu aquela polêmica no fim do ano, ano passado. Sim. Tu chamou todas as partes interessadas para falar o que fosse, É verdade. né? É verdade. Então, assim, o que eu gosto é... Então, você falando isso, explanando isso, então, Tudo. interesse político... Não. E até porque daí aí já não ia me sentir à vontade dentro daquela situação que eu te falei, que eu não consigo mentir. Eu nunca fui filiado a nenhum partido, nunca fui. Não é que eu não estou filiado agora, eu não estou e nunca estive filiado a nenhum partido. Mas daí tu é oportunista. Não, eu acho que o sistema tem que ter os dois lados para as pessoas poderem entender, não tem que acabar com um lado nem com o outro, né? Tem que ter os três lados. Aquele, esse e o meio. E tem que ter uma sincronia, tem que escolher o melhor e tal. Eu só acho que tinha que ter menos partidos e mais... enfim. Mas eu nunca fui filiado. Agora, não foi filiado? Não. Eu não acho que quem se filiou está cometendo um problema. Parabéns, eu acho que tem que se filiar. As pessoas teriam que se filiar, participar do partido. Tentar entender melhor, tentar entender, tentar ajudar e tal. E não só ficar na rede social agitando, entendeu? Parabéns para quem faz isso. Mas eu, pela minha função, pela minha opinião, pela função que eu exerço hoje, eu não teria como. Mas lá no passado eu não tinha essa função e nem essa opinião e também não quis me filiar. E eu respeito, assim, eu tenho... a minha esposa foi filiada, o meu pai foi filiado, o meu irmão foi filiado. E cada um para um lado. E que bom assim. Que significa que não é eu jamais vou tentar desconstruir o que eles pensam. Pelo contrário, eu espero... Traz a tua opinião. Sim, isso por faz isso parte que eu da falo. democracia. Mas eu, enquanto apresentador do Papo Arroba, ou locutor, ou gerente de rádio e tal, eu não sou filiado e nunca fui. Mas eu tenho amizade com todos os partidos. E até uma informação relevante para quem assiste, para quem ouve. Porque assim, é o que eu sempre falo, você como cidadão, você pode dar a tua opinião, independente de partido, né? E você como comunicador, eu acho que ser neutro no negócio, mas ele puxa mais para um lado ou para o outro. Mas é questão de opinião. Você também está assistindo, você pode ter uma opinião que você aprova isso e não aprova aquilo, é a tua opinião. É que as pessoas hoje liberdade... é muito complicado assim, se você hoje chegou um momento, hoje está melhorando um pouquinho, que se você dava espaço para ouvir os dois lados, a esquerda ia dizer, como é que tu tá dando microfone para esse cara da direita? Aí tu dava o microfone pro cara da esquerda responder, como é que ele tá deixando um cara da esquerda falar entendeu? As pessoas, algumas pessoas estão tão pequenas no pensamento democrático que chegou a esse ponto. E você sabe que eu, com a minha opinião, eu nunca coloquei ela assim, vamos ver, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Mesma coisa que você. Não tenho nenhum partido assim que seja, eu sou filiado. Não tenho. Mas... quando eu assisti o debate que vocês fizeram o consórcio lá atrás, para a eleição aqui de Concórdia, falando... cara, para mim, aquilo...
Qual debate? Foi um Desculpa. exemplo. O debate que foi feito o consórcio para sim. debater a prefeitura, Legal. que vocês fizeram Surgiu uma ideia tomando vinho. Falei, gente, vamos lá. Concórdia precisa... Cara, aquilo Precisa assim, ó, discutir mais, a eleição está aí e não teve um debate ainda. eu como população, vou falar como população, achei aquilo espetacular. Foi um momento assim, ó, que todo mundo teve a sua... Estavam todo mundo à flor da pele? Tava. Mas foi um momento, ficou de igualdade para todo mundo naquele momento. Né? Todo mundo pôde falar o que quis, todo mundo pôde expor suas opiniões, independente se estavam bravos, se não estavam, mas foi muito ético tudo o que aconteceu. Tem Eu que posso ser usar assim. essa palavra. Foi muito ético, vendo, e pro tamanho de Concórdia, foi algo a nível nacional. A organização. Então, eu não tenho partido e tal, mas tem algumas questões que eu não abro mão. Uma delas jamais votaria em alguém que tem algum passado com problema. Entendeu? Passado com problema e tal, já não tá fora da minha lista de possíveis candidatos. Outra, cara que não vai pro debate, que não participa, que não enfrenta, que não sobe no palanque, que não responde pergunta da imprensa, que não vai pro debate. Tá, mas daí, tá fazendo o quê? Pois é. Como é que vai ser? Como é que esse cara vai ser depois de eleito? Como é que ele vai ser funcionário do povo se ele não participa? Então tem alguns conceitos assim, sabe? Eu acho fundamental isso. Não é porque eu sou do meio que promove debate e tal, mas a democracia precisa disso. Cadê aqueles oradores do passado? Não o Fidel Castro que ficava lá 8 horas de discurso. Falando, Entendeu? Mas assim, cadê aquele conteúdo que você vai mostrar no tete a tete, vai convencer o cara? Porque hoje você edita muita coisa na internet, então é fácil você ter uma rede social, tirar só o que e fazer o que tu quer. Exatamente. Tu virar o Pablo Marçal, enfim. Mas não é isso. O cara tem que botar. Aí quando bota os caras se enfrentar, você dá uma cadeirada. Eu estava recentemente vendo um vídeo do Enéas falando. Se tivesse redes sociais naquela época, talvez estaria diferente o quadro. Mais tempo e tal. Porque assim, ó, eu escutei ele falando uma coisa que ele colocou lá, mas só tá esse nível de popularidade porque os senhores da imprensa naquela época, que era uma imprensa que colocava o que eles achavam certo, só está acontecendo essa popularidade porque os senhores estão colocando essa pessoa em evidência, porque ela não tem nada de que torne ela uma pessoa excepcional. Vocês estão transformando ela numa pessoa excepcional. Então ele colocou alguns pontos que hoje os vídeos, revivendo esses vídeos, quando ele falou assim, eu só estou aqui hoje nessa bancada porque vocês são obrigados por lei a me trazer aqui, senão eu não estaria pela opinião de vocês. Ele tinha pouco espaço, enfim, e isso aí também chamou atenção, marcou. Eu me lembro muito, o Enéas me lembra muito o Raul Seixas, guardado as proporções das ideias, né? Agora, ele teve uma chance também porque ele foi deputado, e aí você vê como é que a política às vezes é muito burra, né? Com todo respeito à palavra. Mas o Enéas fez uma votação extraordinária e elegeu 5 pessoas. Aí tem falha do sistema, veja só. Uma votação tão grande que puxou 5. E puxou pessoas lá que não tinha nada a ver. Então, ao mesmo tempo que ele poderia fazer um mandato bom, ele colocou mais 3 ou 4, talvez, que estavam ali, mas não sabiam por quê. Pois é. Entendeu? Então, tu vê que a política às vezes é falha e dá essa onda muito grande, né, de mudança, como foi no passado, e teve recentemente uma onda, o pessoal mete o número de cabo a rabo. E aí tu olha o trabalho que esse pessoal fez no Senado, na Câmara. E aí? Eu acho que nós precisamos amadurecer muito na política ainda. Mas daí qual é o nosso modelo de amadurecimento? A maior democracia do mundo, Mas a gente tem uma memória muito fraca. Não, Estados Unidos é o nosso modelo. Aí eu olho para lá, e eu adoro Estados Unidos. Adoro. Mas eu viajo para lá sempre que posso. Mas o modelo deles é o seguinte: é um mandato e acabou. Mais ou menos. Mas daí eu olho para lá. Depois nunca mais você pode aparecer. Fez 2 mandatos, acabou, independente se seja com intervalo ou não. Para mim é um sonho lá. São dois partidos grandes. Você tem que crescer no partido para conseguir e tal. É um exemplo da democracia americana. Mas aí eu olho para lá agora, eu vejo o que está acontecendo e tal. Eu tô numa crise assim de existencial
enquanto ser humano, político, entendeu? Tá tudo muito louco. É uma coisa assim, mas vocês só vão falar de política hoje. Não é essa a questão. Não. A questão é que assim, ó, é um assunto que quando a gente envolve comunicação, eu acho que é o grande X da questão. Porque você pode elevar algo ou uma pessoa, como você pode, né, fazer ela ficar com menos popularidade e tudo mais. Mas eu acho que quando você coloca uma opinião muito bem formada, com base em tudo, não é uma opinião, é algo embasado. Então, e assim, ó, o mais importante de tudo isso, que eu falei que eu estou numa crise existencial, politicamente falando, né? Que o modelo para mim é Estados Unidos, mas está acontecendo tudo o que está acontecendo, é que são fases passageiras. Isso tudo passa. Os Estados Unidos continuam sendo, o Brasil continua sendo, a Argentina continua sendo, né? Só a Venezuela que não continua sendo. E vamos falar em Argentina. Na Argentina era um cara desacreditado. A Argentina estava desacreditada. E hoje, quando você olha para os números, se você quiser ver os números reais, porque tem muita gente que quer ver os números que lhe convém. Mas quando você olha os números reais da Argentina... E eu adoro a Argentina também, tá? Você olha lá e você fala, olha o que esse cara fez. E olha só, deixa eu trazer o programa aqui na TV Concórdia, né? Não tem assim o dinamismo do rádio, que é imediato, mas também vou aproveitar. Aqui, ó, vou te contar uma. O governo Milei anuncia acordo para que argentinos entrem nos Estados Unidos sem visto. Olha só. Tu imagina os argentinos conseguirem entrar nos Estados Unidos sem visto. Aí nós estamos falando que o Brasil já tinha essa oportunidade há muitos anos? Nós não temos. Para conseguir um visto americano tá difícil, entendeu? Tá péssimo para conseguir, pouca gente consegue. Aí tu imagina que o Milei está conseguindo com o Trump entrar. O Bolsonaro não conseguiu. Tentou e não conseguiu. Bolsonaro não conseguiu deixar brasileiros entrarem. Então, tá tudo muito louco esse momento, entendeu? Mas é momento, é fotografia do momento. As coisas aos poucos vão Não tem como dizer que isso aconteceu porque o cara foi... Não poderia acontecer lá atrás, porque talvez eles não conseguiriam administrar exatamente esse passe livre. E agora, nesse momento, ele já, com essas políticas novas de inteligência, né, saber... Porque hoje vários países conseguem saber do teu cadastro o que você fez tua vida inteira. Se você tem passagem criminal ou não. Então, talvez naquela época não tinha esse dinamismo no sistema, né? Então, estão criando e tudo mais. E eu acredito que está sendo usado assim as armas que se tem. Entendeu? Sabe aquela história do leão, né? Sabe a história do leão? Qual? Eu acho que os Estados Unidos estão usando as mesmas armas que o Brasil também estava usando e tal. O instrutor passando para o outro, como é que você vai fazer? Vai entrar na jaula do leão? Então você entra lá e mostra respeito. Você entra com o chicote na jaula, uma jaula gigante, né? O leão brabo. Entra e se o leão te olhar, tu dá uma chibatada no chão, ele vai... Aí se ele vem para ti, tu dá mais uma chibatada. Aí se ele chegar mais perto, o que eu faço? Não, aí tu dá mais forte ainda a chibatada. Mas e se ele continuar vindo? Aí você começa a correr. Que daí não tem mais o que fazer. Não, mas daí se ele continuar e se ele me alcançar, bom, daí você junta o que tiver no chão e joga nele. Que ele vai escorregar e vai cair. Mas o que vai ser? Vai ser... Né? Vai ser cocô. Porque... Não, mas se não tiver... Não, vai ter. Pode ter não certeza que vai ter. Que ele vai escorregar em alguma coisa. Então tá mais ou menos assim. Martini, hoje o Grupo 96... o Grupo Rural? Rural 96. Grupo Rural 96. Hoje eu vejo algumas propagandas que é o maior meio de comunicação... O maior grupo de comunicação. Integrado. É que, na verdade, são três hoje, né? Se você pegar a Rádio Rural, tem o papel dela, que era a Rádio AM, que mantém o conceito. Mas hoje ela está na FM. No FM, que ganhou uma abrangência, mas mantém o trabalho de uma Rádio AM. A Rádio 96, que é uma rádio muito eclética, né? Com a sua tradição e tal, de ser a primeira FM da região. E programas variados, o Papo Arroba é uma... loucura diferente. Legal. Nós temos produtos variados, né? Vou falar do papo, mas nós temos inúmeros de semana e final de semana. E nós temos o site de notícias que pertence a esse grupo, que seria um terceiro veículo, né? Já tem quase que vida própria, embora leve o nome da rádio, né?
Então, somando os profissionais, diretos e indiretos, somando a parceria que tem com a Rádio Gaúcha. Eu vejo que o futebol é em parceria com a Rádio Gaúcha, né? A Rural é a primeira rádio fora do estado do Rio Grande do Sul que fez parte da Rede Gaúcha Sat. Isso foi em 90 e alguma coisa. Então, somando tudo isso, né, ela se torna um grupo de comunicação maior aqui da região, né? E era a Fundação Rádio Rural, tem uma tradição, foi a pioneira, primeira rádio AM, primeira rádio FM. Eu acompanhei, vocês estavam numa premiação da Caerte há um ano atrás, se eu não estou enganado. E até nós conversávamos com isso nos bastidores da vida. E tem vários comunicadores que são espetaculares na Rural. Mas uma que eu sou fanzaço, que é a Giane Patrícia, ela tem vários prêmios pela Caerte, tem outros comunicadores também que é premiado pela Caerte, né, naquela premiação. A Giane é concordiense, né, morou em Joaçaba, ela fez uns trabalhinhos em Concórdia quando ela era menina. Depois ela foi para Joaçaba e tal, e a gente conseguiu trazer a Giane de volta. Ela vai me matar, mas então faz tempo isso, né? Não, tô brincando, tá, Giane? Brincadeira. Ela queria ser Paquita naquela época, né? Sério? Eu já ouvi isso aí. Mas a Giane é um produto diferente do rádio catarinense, ou nacional, né? E ela gosta daqui, ela gosta de Concórdia, por isso que ela continua aqui, porque ela poderia ter ido embora há muito tempo já. Mas ela, né, resolveu criar raiz, acho que está feliz aqui. É um case de sucesso do nosso rádio, né? Então a Giane, ela teve uma premiação agora, que tu tem falado agora, é uma premiação porque assim, tipo, ganhou 3 microfones de ouro, não pode mais participar. Está aposentada com teto máximo. Já ganhou 3. Então, e ela está aposentada. Exatamente. Ela foi, acho que foi a primeira pessoa no estado, tipo assim, ganhou 3, não participa mais, está aqui no topo, né? Olha que legal. E tá no grupo Rural. Daí nós temos lá o Longini. Longini vai aceitar meu convite. O Longini é um produto diferente. O Longini tem uma coluna que é de longa data, né? Ele é uma pessoa fenomenal. Entendeu? Ele tem uma memória assim. É um computador que minera Bitcoin. É uma loucura o Longini. Né? Longini, eu conheço a filha de tal, mãe tal, casou com tal, na época tal. Ele sabe tudo, né? E o carisma dele, e a pessoa crítica que ele é. Nós temos pessoas maravilhosas aqui. Se eu começar a falar, tem que falar de todos, porque a equipe da rádio, e se não for melhor, eu sou culpado. Eu tava, esses dias eu encontro sempre o Longini está por todos os lados, e aonde você encontra ele, é igual, na verdade assim, ó, eu tenho que agradecer, porque assim, ó, o Fernando, a Giane, o Longini, o Serginho, a Simone, aonde você encontra, são pessoas que param e independente aonde esteja, independente do local, são pessoas espetaculares, meu Deus, eu só tenho que agradecer, porque... Não muda, né? E se você tem que agradecer, tu imagina eu que trabalho com essa turma, a parte do sucesso que a gente faz é deles, né? Tu sabe, quem sustenta a ponta da pirâmide é a base, entendeu? Então E hoje tu tem uma programação, né? Tu faz parte dessa... Você que organiza, vamos dizer assim, toda essa parte, né? Qual horário tal programa? Tem lá, eu acompanho no domingo de manhã o show de bandas. Isso aí que é o Rogério, vocês não têm ideia do tamanho da audiência do homem. Pois é, e é muito cedo, né? Começa muito cedo, né? E traz um público diferente para a rádio, né? Nós temos também na 96 regional de manhã o... Desculpa, eu sou para nome... O Erasmo? Não. O Erasmo ingressou agora há pouco tempo. Não, mas de manhã temos o... O Rony também ingressou há pouco na tempo. 96, que ele faz no domingo. Que ele é muito conhecido na região. O Rony Edson, o Alemão Fritz. O Alemão Fritz também. E eu não sei se então ele é da 96... Mas... Tu sabe que tem aí a Rádio Rural de manhã, tem o Noé de Vargas no domingo de manhã.
O Gabiati. Gabiati. Rádio Rural. Gabiati tá sempre. Gabiati, eu vou trazer ele aqui porque ele adora vinho, né? Ele vai trazer uma polenta. O Gabiati faz. O Gabiati, desculpa. A equipe da rádio é fenomenal e eu sou muito. Sabe quando você tem um. Às vezes você tá. Você é o pai de família, né? Hoje não tem mais esse modelo de pai de família. O pai e a mãe são iguais. Mas você é o pai de família, e aí, às vezes você tá um pouco cansado de algumas coisas, mas daí você olha para os filhos. E você vê que foi um bom trabalho. Tá aqui, ó. Como é que eu vou parar de fazer o que eu faço? Olha aqui. Então eu me sinto assim. Em alguns momentos, sabe? E porque se um deles derrubar alguma coisa ou fizer alguma coisa errada, eu sou responsável, eu me sinto assim. E eu acho que a sensação, né, Martino, de você olhar assim e falar... Porque você tá à frente... Claro, existe uma equipe, como você diz, a base da pirâmide é toda uma equipe por trás, mas quando você está à frente de um negócio, como você que hoje é o gerente que toma conta aí do grupo, é uma sensação diferente, né? Você olhar e falar assim, olha o quanto a gente faz parte de uma cidade inteira, e não só da cidade, mas como da região. Pessoas amadas pela região, né? As pessoas Exatamente. Amadas, então você tem que... E assim, eu sou grato a eles e sou grato igual a os sócios da rádio, né? Porque eles entendem a minha posição, eles entendem os meus pedidos, eles entendem as minhas falhas. Quem é que não falha? Sim. Eles entendem. Porque no final o que vale é o resultado, o bem-estar e a empresa... na sociedade. Fora isso, é tudo questão de tempo. Em pouco tempo vai se desmanchar, né? Então, para criar uma base sólida que enfrenta temporal, sol quente, chuva forte, é o tempo. Claro. Não é a fotografia do momento. É a questão... É uma linha do tempo, né? Exatamente. Então, assim, começa pelos sócios da emissora, a cobrança, que é fundamental. Ninguém melhora senão. Se for assim, né? Sim, você pega alguém que começou uma empresa do nada. Daqui a pouco, assim, eu comecei uma empresa do nada. Eu fiz ela ficar grande. Olha quanto que eu tive que sofrer, concorrer, brigar. Para chegar até aqui. Aí daqui a pouco o Sidney herdou uma empresa do nada. Ele não vai se preocupar muito com a concorrência dele, não vai se preocupar muito com o dinheiro mal investido e tal. Ele pegou pronto, tá andando o negócio. Claro. Então, tu viver toda a história é um negócio diferente. E aqui na rádio, eu tenho o privilégio de ter herdado um negócio funcionando, né? E vivido todo esse momento. E dado continuidade nele. Claro. Que talvez seja até mais difícil. Com certeza. Martini, olha só como passou rápido, né? 65 minutos. Vamos lá, 64. Que nós estamos assim, ó. Muito obrigado. Eu vou deixar um espaço para você. Aonde eu encontro o Fernando Martini, como que eu vejo o seu trabalho, né? Como que eu acompanho, claro, além das redes sociais das rádios, mas Fernando Martini. Obrigado, Sidney, pelo convite, tá? Você sabe que é uma pessoa... Nos últimos tempos, Concórdia tem recebido muita gente de fora. E isso é muito legal, cara. Quando eu conheci você, o teu colega lá, o Victor, né? Victor, esse pessoal, é uma troca de informação. A gente ficou até altas madrugadas, às vezes, conversando, porque é uma troca de cultura, eu adoro isso, né? E que bom que está acontecendo isso na nossa querida Concórdia. Então, muito obrigado pelo convite. Eu tenho postado bastante coisa nos últimos tempos na minha rede social, que é o Instagram. Sim. Por quê? Porque as pessoas diziam, mas você faz isso e tal, tu não posta. Aí eu comecei a postar, né? E aí as questões mais simples, às vezes, algumas informativas, mas é uma rede social minha e que está à disposição, tá? J. Fernando Martini, tá? Então... Tem lá, eu compartilho algumas coisas do trabalho. E muita coisa de viagem, né? É o meu hobby. E faz bastante viagem, então pode acompanhar lá, que é bem legal. É o meu hobby favorito, né? E gastronomia e tal, acho que isso tudo é importante para o ser humano conseguir viver e valorizar as pequenas coisas. Que a gente pensa em valorizar as coisas grandes, né? Que me dá prazer, um carro novo, um negócio... Mas e daí, no inverno, uma manhã de domingo bem fria... Quando você acorda e você lembra que você pode ficar na cama ali,
aquela coisa gostosa. Tem coisa melhor que isso? E que horário que eu acompanho o Martini na rádio? Vamos lá, o Papo Arroba, 1h, né? 1h, segunda, o Papo sexta. Arroba, segunda a sexta. Eu mantenho alguns vínculos também no final de semana na Rádio 96, das 6 às 8h30 no sábado de manhã. Inclusive para quem gosta de música sertaneja que bacana. É um hobby meu. E assim, ó, uma música sertaneja assim, de qualidade. Isso aí. Não é aquele sertanejo modinha. É de qualidade. Então, das 6 às 8. Das 6 às 8h30 na 96, no sábado de manhã. Né? Aí tem o Caravana no sábado à tarde. Tem o Top Bandas, que daí é um programa diferente no meio do domingo à tarde. Mas eu também conquistei muitos amigos e fiz muitas parcerias por esse hobby da música sertaneja que você sabe que é um... Sim. Daqui a pouco, numa outra ocasião, a gente... Numa outra ocasião a gente coloca... Obrigado pelo convite, parabéns, sucesso ao teu programa, TV Concórdia. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças aqui na TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito e Catarininho Pães de Queijos Especiais. Até a próxima. Tchau, tchau.